Roberto, coloca Gálatas, vamos ficar de pé. Coloca Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Amém. Pode sentar. Jesus nos chamou para a liberdade. Muitas vezes nós estamos presos às coisas que já era para nós termos deixado para trás. E às vezes nós queremos voltar à escravidão. Todos aqui que aceitaram Jesus foram libertos pelo seu nome. Você estava preso na escravidão do pecado. E preso na escravidão, alguns do vício, como eu, preso na escravidão da prostituição, preso na escravidão da mentira, preso na escravidão do orgulho, da inveja. Em muitas coisas nós estávamos presos. Mas Cristo, Ele, através do seu sangue, que é todo poderoso, Ele nos libertou, Ele nos chamou para ser livre. Mas mesmo nós, se libertando de algumas coisas, estamos presos em outras coisas que ainda não percebemos. Então, quando Jesus diz lá em Mateus 11, a partir do 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para as suas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E muitas vezes eu e você estamos carregando esse jugo desigual e não percebemos. Por que nós não alcançamos o alvo que é Cristo? Por que não chegamos no propósito que Deus tem para mim e para você? Porque muitas vezes nós não enxergamos as correntes que nos prendem e em que estamos presos. Ser liberto é, como diz 2 Coríntios 5,17, no final do versículo, é deixar as coisas velhas para trás. Mas muitas vezes nós estamos acorrentados em coisas velhas que já poderiam nos desvencilhar de nós. E essas coisas só vai se desvencilhar de você quando você pegar a chave, abrir o cadeado, tirar as correntes e jogar ela para trás. Por isso você ainda não é totalmente liberto. Há vários tipos de libertação que nós aprendemos na Bíblia. Tem a libertação espiritual, tem a libertação da escravidão, da opressão de outros povos, como foi o pessoal de Israel, que ficaram presos por 430 anos ali no Egito. Libertação de doenças físicas, emocionais. Tem um monte de libertação que às vezes nós estamos presos ainda. E esquecemos que o sangue de Jesus veio para nos libertar de todos, de tudo aquilo que nos aprisiona. Em João 8,36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho veio para nos libertar, mas para isso eu preciso entender o que é libertação e o que ele liberta de todas as coisas más. Mas para você ser liberto, você tem que viver pelo Espírito. E vivendo pelo Espírito, você vai entender que você tem que cumprir os mandamentos que Jesus deixou aqui na terra. Em 2 Coríntios 3,17 diz: pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali
a liberdade. Se o Espírito do Senhor está em mim, está em você, tem que haver liberdade em mim e em você. Dê glória a Deus. Onde há o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. Glória a Deus. Se você tem o Espírito de Deus sobre você, diga a qualquer mal que te influencia ou que está grudado sobre sua vida, dê uma ordem que ele tem que partir em retirada. Você tem poder sobre isso. Amém. Jesus disse que ele ia partir, mas ele ia deixar todo o poder que ele recebeu sobre o céu e a terra, sobre mim e sobre você. Amém. Como eu falei, como andar no Espírito é obedecer os seus mandamentos. Salmo 119, 45 diz: andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Ou seja, me dediquei aos teus mandamentos. Ou seja, eu estou cumprindo o teu mandamento. E se eu estou cumprindo o mandamento do Senhor, não tem por que eu estar preso em coisas do passado. Se no passado eu saí, se no passado eu abandonei, por que essas coisas ruins, malignas, má, têm que me seguir? Siga o que Cristo nos ensinou sem olhar para trás. Muitas vezes nós temos essa mania, nós temos que seguir em frente, mas nós estamos olhando para trás. Lembra do rapaz que queria seguir Jesus, mas primeiro chega e diz que primeiro ele teria que enterrar o seu pai. Olhando para trás, Jesus não, olha, deixa que os mortos enterram seus mortos. Um outro exemplo melhor, nós temos a mulher de Ló. A mulher de Ló, depois que os anjos vão ali e falam para eles sair, siga, porque Deus tem propósito das suas vidas. E sai o marido e 2 filhas. E o que ela faz? Ela olha para trás. E virou uma estátua do sal. Talvez você esteja parado aí como uma estátua, sem poder andar para frente, porque você está olhando para trás. E Deus tem um propósito maior, porque quando nós lemos a história, as 2 filhas embebedam o pai com vinho, tem filhos do próprio pai, e há 2 nações. Ou seja, ela olhou para trás e foi paralisada com a estátua de sal. E esqueceu, ela olhou para trás simplesmente para ver uma cidade. Só que ela esquece que na frente tinha 2 nações através das filhas dela. Porque olhou para uma cidade, ela deixou de ver 2 nações que vêm através dos netos dela. E assim estamos eu e você. Não conseguimos avançar porque nós queremos olhar para trás, porque estamos deixando, porque está ficando, temos dó. Ló, quando Deus fala em Gênesis 12 lá para que Abraão deixe a sua parentela, ele pega Ló. Deus mandou ele levar Ló. E o propósito que Deus tinha em Abraão só começou a se cumprir quando ele se separou de Ló. Enquanto ele esteve com Ló, foi guerra. Lembra que ele foi lutar com os 318, que chama a Guerra dos 318? Porque sequestraram Ló e ele teve que ir lá guerrear e tomar o seu sobrinho de volta. Às vezes nós queremos dar um jeitinho. Sara, quando os anjos vêm lá em Gênesis 15 e fala que ela vai ter um filho, ela quis dar um jeitinho e manda para Abraão fazer o quê? Deita com a minha empregada. E temos a guerra até hoje sobre esses 2 filhos que nasceu. Um não era da promessa, que era Ismael. O que nós temos que entender é que liberdade gera dor. A dor te aproxima de Deus. Você já viu que na hora que nós temos dor, a primeira coisa, ai meu Deus. Na hora que você sente dor, o primeiro que você lembra é Ele. Quando você se aproxima de Deus, significa que você está sendo liberto.
Sabe, é através da dor que você se aproxima de Deus. E ao se aproximar de Deus, significa que você está sendo liberto. Porque sem liberdade você não vai conseguir se aproximar de Deus. Quando Deus quer atrair a sua fé, Ele usa um processo. Mas quando Ele quer atrair você, Ele usa a dor para atrair você. Porque é na dor que nós lembramos de Deus. É na dor que nós pedimos socorro para Ele. É na dor que nós falamos: não me abandone, não me deixe, não deixe eu morrer. É na dor, na hora que nós mais lembramos de Deus, é na dor. A dor é o agente de Deus. Quando Ele quer que você se aproxime dEle, há um processo para causar dor em você. Toda liberdade gera dor. Se você não está pronto para sentir dor, você não está pronto para crescer. Se você não está pronto para sentir dor, você não está pronto para alcançar o propósito que Deus tem na sua vida. Lembra de José do Egito? É fácil nós olharmos para José, um governador do Egito, e dizer: olha, um governador, uma descendência de Israel dentro do Egito, que isso não podia. É fácil porque ele já era governador. Mas se você visse José dentro da cisterna, você ia enxergar um governador lá na frente, lá no Egito. Mas foi o processo que Deus usou. Foi o processo que Deus usou para que ele fosse um governador. E o processo gera dor. O processo da liberdade gera dor. O tamanho da sua dor revela o tamanho do seu ministério. Está doendo, está sendo difícil, está machucando. É porque Deus tem um ministério muito grande para você lá na frente. Não desista, porque a dor, esse processo de dor, muitas vezes vem para a gente desistir. Vem para a gente dizer: eu não estou suportando, não estou aguentando. E o inimigo usa a dor para te paralisar, porque ele sabe quem você vai ser lá na frente. O inimigo usa de todas as táticas para te paralisar, porque ele sabe o propósito que Deus tem na sua vida lá na frente. Porque quando nós estamos com dor, corremos para Deus. Porque só Ele pode curar a dor. Glória a Deus. Ele cura a dor da alma, Ele cura a dor física, Ele cura a tristeza, Ele cura qualquer mal que você esteja passando ou sentindo. Por isso que tem esse processo da dor. Mas a dor também, quando nós temos dor, significa que nós estamos vivos. Você já viu morto ter dor? Se está doendo, significa que você tem vida. E se você tem vida, significa que o inimigo não conseguiu te destruir. Porque ele disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Final do versículo de João 10:10. Mas no mesmo versículo diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Talvez sua vida esteja toda destruída, mas você ainda está vivo. Porque se está destruído, está doendo. Se está doendo, significa que você está vivo. E se você está vivo, significa que Ele não conseguiu te destruir. E se Ele não conseguiu te destruir até agora, significa que Ele não vai mais, porque você se aproximou de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Mas toda vez que eu e você, por causa da dor, paralisamos, nós deixamos de viver o propósito que Deus tem na nossa vida. É na dor que nós temos que avançar. É na dor que nós temos que erguer e saber que só Ele pode curar essa dor. É doendo e vamos dizendo para nós mesmos: avante.
ao alvo que é Cristo Jesus. Às vezes a dor, por ferido, por sermos feridos, causa mágoa. Mas quando você está magoado, significa que você quer ferir alguém também. Você já viu que todo magoado quer ferir quem te magoou. E quando você se preocupa em ferir o outro, você esquece do seu propósito. José foi ferido, traído pelos seus próprios irmãos, caluniado pela esposa de Potifar. Mas ele não esqueceu o propósito que Deus tinha com ele. Deus deu 2 sonhos e ele não esqueceu mais. Foi através do sonho que os irmãos começaram, e com a capa que ele recebeu, que os irmãos começaram a odiar José mais ainda. Está lá em Gênesis 37. Os teus sonhos vão deixar os teus inimigos magoados. E eles magoados, eles vão querer te ferir. E você ferido, você vai querer ferir também. Nós temos Moisés. Você sabe que Moisés tinha uma mania feia de querer ferir. Moisés, ao sair do Egito, ele tinha ferido um egípcio. Ele feriu o Egito por tirar como sendo libertador o povo do Egito, o povo de Israel lá do Egito. Mas na frente ele fere uma pedra, uma rocha. E aquela rocha simbolizava Cristo. Mas na frente ele fere o mar. Todas as vezes que você quer, todas as vezes que você vê alguém ferido, é porque tem uma ferida aberta dentro de você. Ou seja, toda vez que você quer ferir alguém, é porque você tem uma ferida aberta dentro de você. Porque ele saiu do Egito com medo. Ele saiu do Egito porque ele tinha matado o Egito. Um dia antes ele defendeu o israelita. No outro dia, eles brigando lá, ele acabou ferindo e matou um egípcio. E ele saiu com medo. Por isso a gente diz que todo ferido, ele quer ferir alguém. E todo ferido que quer ferir alguém é porque ele tem uma ferida aberta dentro dele. A mágoa é uma grande ferida. E é uma das feridas que parece para o ser humano mais difícil de fechar. Mas Deus, como médico dos médicos, Ele pode ferir. Se você tem esse tipo de ferida hoje, se você totalmente se entregar e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor venha suturar essa ferida aberta que está em mim. Toda pessoa ferida fere. Toda pessoa machucada machuca. Toda pessoa frustrada frustra. Mas toda pessoa sarada sara pessoas. Deus chamou você para ser liberto. Que você sendo liberto, você será sarado. E você sendo sarado, você vai ser usado para sarar pessoas que esteve como você um dia. Dê glória a Deus. Glória a Deus. O tamanho da sua dor, ou o tamanho da sua ferida, revela o tamanho do seu ministério, ou o tamanho do teu propósito. Então não se deixe parar por causa dessa ferida, ou por mágoa de quem te feriu, de quem te machucou. Levante os teus olhos e veja que você tem um propósito. E um propósito maior que todos nós temos, que a mágoa não pode impedir. Essa ferida aberta, com o nome de mágoa, não pode impedir. É que nós alcançamos o alvo, que é Jesus Cristo. Pois o Senhor é Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós lemos aí em 2 Coríntios. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito dele habita, ele não tem ali há liberdade. E você tendo a liberdade, você vai conseguir enxergar o tamanho do teu propósito. Quanto mais dor você sente, mais você chega perto de Deus. É a dor que vai nos aproximar de Deus. Tem um ditado que o pessoal diz que é versículo da Bíblia, mas não tem esse versículo na Bíblia. Se você não vem para Deus, como que é? Se você não vem para Deus pela alegria, você vem pela dor. Não é versículo, não tem esse versículo na Bíblia. Mas é certo, muitos, eu vim pela dor. Não sei vocês, mas eu vim pela dor. Então a dor significa que a dor nos aproxima de Deus. Todo o processo de libertação gera dor. E a dor gera cicatriz. Você tem cicatriz aí do teu passado? Às vezes não é cicatriz de corte, não, é do que você passou, coisas que você lembra. Eu tenho um alcoolismo, é uma cicatriz que está dentro de mim. Mas essa cicatriz eu não tenho ela como derrota, eu tenho ela como vitória. Porque a cicatriz significa que Satanás quis me derrubar, me destruir. E hoje eu mostro que o sangue de Jesus Cristo foi muito mais forte do que o inimigo que quis me destruir, me paralisar, e para a vitória, e para a honra e a glória dele. E a vitória que eu tenho sobre essa cicatriz mostra que o alvo que eu tenho, o propósito que eu tenho, que é Jesus Cristo, é maior do que o inimigo que tentou me derrubar. Diga glória a Deus. E a cicatriz para Deus é mais importante do que um diploma. O diploma fala daquilo que você conquistou. Todo diploma você tem que estudar para conquistar o seu diploma. Mas a cicatriz fala daquilo que você suportou. A cicatriz é uma das maiores vitórias que temos, porque a cicatriz não fala de onde para onde você está indo. A cicatriz fala de onde você está vindo. A cicatriz vai mostrar de onde você já passou. A cicatriz vai dizer as lutas que você teve, superou, você foi vitorioso. Por isso você saiu com cicatriz. Porque a cicatriz era para te paralisar, era para te derrotar, ter te destruído. Como eu falei no início, a dor revela que você está vivo. Sua cicatriz está doendo, a sua cicatriz dói. Mas lembre que o inimigo tentou, por isso você tem cicatriz, mas não conseguiu te destruir. A cicatriz fala de quem te feriu, não é maior de quem pode te sarar. Amém. Então a cicatriz vai mostrar que quem te fez a cicatriz é menor daquele que pode te sarar. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Alguns de vocês trouxeram nessa noite os seus diplomas, alguns que estudou? Mas trouxeram a sua cicatriz do passado. A cicatriz te acompanha aonde você for. Por isso, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele mostrou não foi o diploma da sua ressurreição. Quando ele ressuscitou lá para o incrédulo, o que ele mostrou? A sua cicatriz. A cicatriz das suas mãos,
que Ele ganhou no processo de libertação minha e de vocês. Não foi para Ele que Ele passou todo esse processo de dor. O processo que Ele passou ali na cruz foi por mim e por você. As cicatrizes que Ele tem nas mãos e nos cortes que teve sobre o seu corpo foi por mim e por você. Foi para mostrar para mim e para você que o mesmo inimigo que quis paralisar Ele na cruz, que quis derrotar Ele na cruz, é o mesmo que tenta derrotar eu e você, mas só que esse inimigo já foi derrotado na cruz. Por isso Ele está sentado, lá em Efésios diz, que Ele está sentado à direita do Pai, e com Ele está a cicatriz, no processo que Ele ganhou de libertação sobre mim e você. Ou seja, você convence mais com as marcas da cicatriz do que com os seus diplomas. Jesus, para convencer, Ele mostrou a sua cicatriz, não o diploma, pelo processo que Ele passou ali na cruz. Ele estava mostrando para mim e para você e deixou gravado para o mundo que quem ressuscitou Ele é maior do que quem feriu. Ou seja, quem te espera é maior do que quem está querendo te destruir. Vamos ficar em pé. Em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até para que você se santifique para encontrar o Senhor, são processos. É processo de libertação. Você precisa se libertar do pecado para poder se santificar. Com o pecado você não é santo e nem é justificado. E para abandonar o pecado, eu creio que não é só para mim, é para mim e para vocês. Muitas coisas do pecado, para nós abandonar, parece que foi dolorido para a nossa carne. Porque a nossa carne sentiu falta, a nossa carne sentiu desejo, a nossa carne quis voltar para trás. E quantos de nós, no meio do processo, porque até chegar no céu, nós estamos no processo. E quantos já acompanharam nós e desistiram? Quantos estavam na igreja e hoje voltaram para o mundo? Por quê? Porque não aguentaram o processo. O pecado, as coisas do mundo falou mais alto. Que isso não venha acontecer comigo e com você. Lembre de todo o sacrifício. Lembre aquilo que ele chama de expiação lá na cruz, que é o sofrimento de Jesus. Foi para nos libertar. Nós estávamos presos em corrente que estava nos levando para as trevas, para a escuridão. Mas Jesus chegou e nos chamou, pagou o processo, viveu ali todo o processo, sofreu todo o processo, porque Ele tem um propósito para que nós voltemos para a luz. Por isso que em Mateus 5 Ele chama nós de luz do mundo, sal na terra. Mas para que você continue sendo isso, você tem que vencer todos os processos. Glória a Deus que você já venceu até aqui, mas tem muitos processos ainda daqui para frente. Tem muitas pessoas que vão te magoar, muitas pessoas que vão abrir ferida em você. Mas não volte querendo ferir aquelas pessoas, siga em frente e sabe que lá na frente tem um que vai te sarar, tem um que vai te curar, tem um que vai aliviar a tua dor para sempre. Dê glória a Deus, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Viver o Evangelho não é fácil. Não é fácil. As coisas do mundo são bem mais fáceis. Nós chegamos aqui 8 horas. Creio que aqui já tem gente paciente para que o culto termine.
E às vezes chega em casa e diz, olha, o culto hoje demorou. Não, chega mais sério. E o culto demorou. Mas se você tivesse uma palavra e chegasse meia-noite e terminasse, nossa, já vai terminar, foi tão rápido. Porque a nossa carne, ela almeja o que o mundo nos oferece. Por isso que tem um processo que eu e você aprenda a rejeitar aquilo que o mundo nos oferece. Não é de uma hora para outra. É um processo que vai acontecendo a cada dia. Mas esse processo você precisa viver o que Deus manda. Esse processo você precisa enxergar que aquilo só te destruiu. Porque muitos estão sendo destruídos nesse momento e achando que estão vivendo na alegria. Mas Deus tem uma alegria para mim e para você eternamente, depois que vai passar por todo esse processo. Dê um glória a Deus. Diga aleluia. Diga, Jesus me ajude a vencer todos os processos que eu vou enfrentar até te encontrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já pagou o preço que eu não poderia pagar. Mas agora tem um processo da minha libertação e eu preciso que o Senhor me ajude para que o inimigo não venha me paralisar. E as palmas do meu Senhor. Pastor, fala de a peça apostólica e um hino aí para nós, que a irmã hoje chama a garganta. É um hino.